Você que está com internet, te convido a pegar lá o link no Instagram da igreja, no site da igreja, igrejamanuel.com.br. Compartilha com alguém que você ama, para que a pessoa veja essa mensagem, talvez ela assista depois, mas você sendo um canal da parte do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo 29, a minha versão é a RC, Almeida Revista Corrigida. Diz assim: e logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Eu vou ler novamente. E, logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Quando Jesus está nessa passagem, e eu queria falar sobre dor, cura e futuro com vocês. Jesus ele sai da sinagoga em Cafarnaum e ele vai para a casa de Simão. Cafarnaum é uma cidade emblemática para Jesus porque muitas coisas aconteceram ali. Nazaré ficava próximo a Cafarnaum e onde Simão nasceu, Betsaida, também ficava próximo. É um local de proximidade para ambos, que são o centro dessa história. Jesus ele sai de uma sinagoga em Cafarnaum e vai direto para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. Só que, para a gente entender o contexto, essa sinagoga que Jesus está, e ele vai curar um endemoniado lá, ela foi feita por um romano. Não foi feita por religiosos judaicos ou coisa parecida. Um oficial romano, ele construiu essa sinagoga porque ele amava Israel. Ele amava o povo. Quem é esse construtor? É o mesmo que envia uns servos dizendo: Jesus, por favor, vem aqui, porque tem alguém em minha casa enfermo. Que, segundo Lucas, ele pede para os anciões de Israel para fazer esse convite, e os anciãos chegam para Jesus dizendo: vai lá, porque ele merece isso daí. É o mesmo que quando Jesus estava a caminho, ele manda alguém dizendo: não precisa nem vir aqui. Eu não sou digno de ter você, só dá uma palavra. Esse homem, ele constrói uma sinagoga em Cafarnaum para que o povo de Israel pudesse adorar o Senhor. E Jesus ele sai dessa localidade depois de ter curado o endemoniado e ele vai para a casa de Simão. E chegando na casa de Simão, nada é noticiado para ele, por Simão. Simão ele chega na casa dele e ele não vai fazer um pedido: Jesus, já que você curou o endemoniado, vem aqui, minha sogra está enferma. Simão não faz isso. Porque na minha ótica, viaja comigo, Simão ele está olhando para aquela situação ali, e já era corriqueira para ele, tanto é que os discípulos e as pessoas próximas comentam com Jesus, é porque possivelmente Simão, assim como a gente, quando alguém perguntou: fulano, você está bem? Eu falei assim: cara, estou bem, só a minha sogra que está enferma. Deve ter comunicado aos seus pares, aquelas pessoas que estavam ao redor, que algo estava acontecendo na casa dele. Ele só não precisou chegar a Jesus dizendo: Jesus, minha sogra está enferma, cura ela. Então Simão ele está dentro da casa, dentro daquele cenário, vivendo algo normal para ele, dizendo: isso daqui dá para eu resolver. Eu não preciso incomodar Jesus com isso. É uma situação normal, daqui a pouco passa. Só que não passou ao ponto de que essa febre se tornou tão intensa que foi necessário que a sogra descansasse, que ela parasse um pouquinho. Eu fui olhar sobre febre, eu posso ser errado em algum ponto, mas a gente vai no Google de vez em quando. E a febre, ela é algo que é promovido por uma parte do nosso cérebro, mediante uma situação atípica no nosso corpo. Que algo vai surgir por um patógeno, ou através dele, ou pelo corpo ter identificado ele, e automaticamente uma parte do cérebro que o João vai colocar aí,
que fica no centro do nosso cérebro, ele vai identificar que é preciso aumentar a temperatura. O hipotálamo, ele é o mesmo que nos noticia sobre a sede, sobre fome, sobre as nossas disfunções hormonais. Essa partezinha do cérebro humano, ele vai perceber que há algo errado dentro de nós e vai dizer, é preciso aumentar a temperatura. A febre não é nada demais se ela estiver ali aproximadamente em 3 dias, eu acredito que é isso. Ela é só o seu corpo reagindo a algo errado que é dentro dele, tornando o seu corpo um ambiente desfavorável para um vírus. Quando isso acontece, existem alguns procedimentos. Quando nós estamos com febre, as batidas cardíacas que nós temos, elas ampliam e dependendo da proporção da febre, nós estamos mais cansados. Quando essa mulher está passando por tudo isso daqui, sem perceber, sem toda essa informação, nada demais está acontecendo do lado de fora, mas de dentro tem muita coisa acontecendo. Para quem está do lado de fora, ela só está com febre, porque algo anormal está acontecendo, mas o seu corpo está reagindo dizendo, eu sei o que há de anormal aqui. E por conta disso eu preciso que a temperatura seja ampliada só um pouquinho. Existem algumas situações da nossa vida que, para o lado de fora, as pessoas olham e falam assim, talvez ele esteja passando por uma crise. Mas dentro da gente tem alguma coisa que não está equilibrada, que está fazendo a gente reagir dessa forma. Quando existe esse cenário aqui, são duas pessoas muito parecidas. Apesar de ser a sogra de Simão e aquele que construiu, o centurião romano, que construiu a sinagoga, ambos estavam vivendo em fases diferentes, alguma coisa ruim, alguma coisa que está retida dentro da sua casa. Ninguém do lado de fora sabia. Nem Jesus, que Pedro andava com Jesus, estava sabendo, a não ser quando ele entra na casa de Simão e alguns olham para Jesus dizendo, olha só, a sogra de Simão está mal. Quando Jesus ele se aproxima dentro da casa, ele entra dentro de um cenário que Simão apresenta para Jesus o que ninguém sabia do lado de fora, só aqueles que conheciam a parte interna de Simão. Quando Jesus é noticiado sobre isso, automaticamente Jesus vai até a sogra de Simão e algo acontece. Só que, quantas vezes nós estamos no mesmo ambiente que Jesus, na mesma casa que Jesus, num local onde que milagres acontecem, nós decidimos lutar pelas nossas forças. Simão, que é Pedro, que Jesus mudou o nome dele para Cefas, o significado de Simão é Deus ouve, Deus escuta. Nós, por estarmos às vezes na presença do Senhor, ignoramos esse fato tão importante que Deus escuta. Deus, ele escuta as nossas dores mais banais, mais simples, mais simplórias. Aquilo que a gente olha e fala assim, isso daqui eu consigo resolver. Não, isso daqui eu vou me esforçar um pouquinho mais, eu vou estudar um pouquinho mais, eu vou trabalhar um pouquinho mais, eu vou talvez perder algumas horas de sono, mas isso daqui eu consigo resolver. Deus, ele mostra para a gente que se nós falarmos com ele, ele escuta as nossas dores. Isso daqui não é nada, é só uma febre, a gente já sabe. Se for algo atípico, o nosso próprio corpo resolve. A gente toma remédio várias vezes, por conta própria, para tratar das nossas febres, sem saber do que está causando a febre. Mas a gente já tratou isso como normalidade. Isso daqui, para Pedro, é só mais uma circunstância. E Jesus está olhando para ele, Pedro, se você me permitir entrar num nível de intimidade com você, que aquilo que para você é simples, mas você falar comigo eu vou resolver, para que você entenda que até naquilo que você entende que é capaz de resolver, eu posso resolver de uma forma muito mais simples. A febre, ela demora em torno aí de 3 dias, 72 horas para passar, se não for algo que for constante, que for preciso averiguar com maior intensidade. Mas são 72 horas. Jesus se aproxima da sogra de Simão, pega ela pela mão, levanta e a febre passa. Tem coisas que você pode resolver, mas vai demorar muito mais tempo. Tem coisas que você é até capaz de solucionar na sua vida, mas você vai precisar de mais remédios, de mais empenho, de mais energia. E se você comunicar para ele, ele só vai pegar na sua mão, vai te levantar e vai curar. A gente precisa aprender a chamar Jesus para dentro. Mas não só chamar ele para dentro, mas também entregar para ele os segredos da nossa alma. O que isso significa é que quantas pessoas conhecem as suas dores, mas não sabem de fato
O que causa a sua dor? Quantas vezes você já se deparou com uma situação que você queria chorar e dizer, Jesus, eu não consigo mais? Quantas vezes você já falou para alguém, você está bem? Não, não estou, mas você não disse a razão de não estar bem. Mas só você sabe qual é a razão que quando ninguém está perto de você e você encontra a oportunidade para ser vulnerável, você chora dizendo, Jesus, eu não consigo mais lidar com essa dor. Jesus, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo e não consigo resolver isso daqui. É quando nem os seus amigos mais íntimos sabem qual é a dor que tem no âmago do seu ser, mas ele está esperando você olhar para ele e falar assim, Jesus, isso daqui não é nada, porque eu continuo trabalhando, estudando, fazendo as coisas que eu tenho, mas só o Senhor sabe como isso daqui me dói. Só o Senhor sabe como isso daqui me cansa. Porque a sogra de Simão, ela não conseguiu fazer mais nada, ela estava deitada. E esse deitado, quando vai olhar para a estrutura textual, é um deitado de alguém que está sobrecarregado. A febre para ela era tão intensa que ela já não conseguia fazer nada. Você, se algum dia já pegou uma febre desse tipo, que você está amuado, abatido, falando, Jesus, eu não consigo ir pegar água em paz. É esse nível de febre que ela tem. Que ela já não, ela tem gente na sua casa, ela tem coisas para fazer, mas ela não consegue. É uma febre, mas é uma febre que exaure. O que isso quer dizer? Tem coisas que você passa, se você deixar Cristo entrar, até aquilo que te tira energia, aquilo que te cansa, aquilo que te faz querer chorar, ele está olhando para você dizendo, me entrega isso daí. Eu sei que você quer lutar pelas suas forças, eu sei que você quer mostrar que você consegue resolver, mas eu também posso. Pedro, ele está dentro desse cenário, eu não preciso perturbar Jesus com essa febre. Vamos lá. Talvez, nessa circunstância, Pedro ele estivesse atendendo a sua sogra, ou dando suporte em alguma área da casa, que as pessoas ao redor olharam para Jesus e estão dizendo, olha só, a sogra dele está mal. Quando o texto vai dizer, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Jesus está dentro de um ambiente, talvez em algum cômodo da casa de Simão e de André, em que Pedro já não está ali. É como você quando recebe alguém, e você está ali tomando um café com a pessoa, e do nada algum outro parente, alguém que mora com você, te chama, fulano, vem cá, e você sobe, vai no quarto, a pessoa continua lá, tem gente com ela conversando, mas você vai em outro cômodo para resolver esse problema, ou tratar de alguma coisa. É essa a ótica de Simão. Simão, ele entra na casa dele. Você sabe que quando você passa muito tempo longe de casa, quando você chega em casa, você parece até aquele personagem da lâmpada, né? Quando alguém te vê, ela te chama toda hora. Fulano, fulano, vem cá, fulano, fulano, fulano. E você não consegue ficar parado aproveitando a sua visita. É esse mesmo cenário que Simão está passando. Ele caminha com Jesus, ele está em jornada com Jesus, vivendo o seu propósito, saiu de Cafarnaum, da sinagoga de Cafarnaum, e Jesus olha para Simão e fala, você é meu amigo, vou na sua casa. Simão caminha com Jesus por muito tempo, e Simão vive aquilo que poucos viveram com Cristo. O que é? É Deus olhar para ele e falar, você se chama Simão, filho de Jonas, mas a partir desse momento você vai ser chamado Cefas. Simão, Pedro, ele vive o que poucos viveram. O que é? É Jesus olhar nos olhos de alguém e falar assim, eu vou mudar o teu nome. É esse nível de intimidade em todos os encontros que Jesus teve, em tudo que era importante, Simão estava com Jesus. É preciso no Getsemane, Simão está com Jesus. É preciso ir na casa de alguém, Simão está com Jesus. Vamos ali encontrar com um fariseu, Simão está com Jesus. Para onde ele fosse, estava lá. Até quando Jesus andou sobre as águas, Simão quis andar sobre as águas também. Ele tinha tanta intimidade, estava tão próximo de Jesus, que em todos os cenários estava Simão lá. E nesse momento, Simão não está com Jesus. Simão tem a oportunidade de Jesus na casa, como Marta e Maria também teve. E Simão ele está tendo que resolver problemas dentro da casa dele. Mas Jesus estava lá. A gente caminha com Jesus. Nós nos orgulhamos de conhecer Jesus. Nos orgulhamos de adorar e sentir a presença dele. Como é bom, passamos por isso agora. Mas quando nós entramos na nossa casa, por quantas vezes nós entramos na nossa casa e abandonamos Jesus? Chegamos em casa e o lugar que nós precisávamos estar com Jesus, nós deixamos Jesus num cômodo e dizemos, Jesus, calma aí que eu preciso resolver as tarefas da minha casa.
Eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que ver alguma série, eu tenho que fazer qualquer outra coisa, eu tenho que tratar da minha ferida, eu tenho que estudar, eu tenho que dormir, eu tenho, mas Jesus está lá em algum cômodo da casa. Mas a casa era nossa. Nós nos orgulhamos de conhecer Jesus e viver o propósito com Jesus. Às vezes entrar na casa de alguém, orar por essa pessoa, ser resposta de Deus para essa pessoa, trazer uma palavra de Deus para essa pessoa, estar no GC e fazer uma oração, e alguém fala assim, graças a Deus pela vida de fulano e pela oração, mas quando nós entramos na nossa casa, Jesus, ele não tem a nossa companhia. Ele não tem o nosso momento de orarmos e falar, Jesus, o Senhor está vendo essa casa aqui, mas como o Senhor precisa mudar essa casa? Porque tem alguém que mora comigo, mas está enfermo. Eu te conheço, mas fulano precisa. De você ter o seu momento de fato com Jesus, de as suas dores não tirar você de perto de Jesus. Simão não está nessa roda, mas as pessoas que estão ao redor estão falando, olha só, a sogra de Simão está enferma. Jesus, ele escuta isso, e ele não espera Simão voltar para a mesa e dizer, por que tu não me falou que ela está doente? Por que tu não pediu? Por que você não suplicou? Estamos já há tanto tempo, tu não viu o milagre que eu estou fazendo? Por que você não grita? Por que você não... Jesus não faz nada disso. Jesus, ele escuta que a sogra de Simão está doente, se levanta e vai lá. Se sou eu na roda, talvez você faça, o que houve? Só falei que ela está doente, a gente ia ficar preocupado. Será que eu falei alguma coisa errada? Jesus, ele só se levantou para resolver. É porque tem coisas que a gente só precisa comunicar para ele, que a partir desse momento ele se levanta e ele muda. Tem dores dentro de você que você só precisa olhar, encarar essa dor, porque eu sei que olhar para os nossos traumas é doloroso. Olhar para aquilo que a gente não tem resposta dói. Olhar para aquilo que aflige a nossa alma e que a gente maqueia, a gente monta todo o cenário, como diz um autor que eu esqueci o nome dele agora, mas ele é autor do livro Inteligência Positiva. Os nossos sabotadores, nós escondemos eles. E é difícil a gente olhar para ele, porque todas as vezes que nós olhamos para uma deficiência nossa, nós lembramos que nós precisamos resolver, mas também lembramos que nós não sabemos como. E isso gera uma dor maior dentro da gente e nós ignoramos isso daí. E Jesus está olhando para a gente dizendo, se você encarar essa sua dor e falar comigo, eu posso mudar. Se você olhar para essa dor e falar comigo, a partir desse momento eu cuido, a partir desse momento eu resolvo. Então pega as suas dores, as suas angústias, os seus medos, os seus traumas, e começa a colocar aos pés de Jesus e dizer para ele, o Senhor está na casa. Então a partir do momento que o Senhor está na casa, cuida disso daqui. Ter Jesus na casa é tudo que nós precisamos. Quantas pessoas estavam enfermas nesse momento? Quanta gente estava doente? Possivelmente, pensa, nessa hora, vamos conjecturar uma hora aqui, sei lá, 6 horas da tarde. Quantas pessoas poderiam estar doentes às 6 horas da tarde? Quantas pessoas poderiam já estar falecendo às 6 horas da tarde, parentes olhando para aquela situação e falando assim, não tem mais jeito? Quantos velórios já poderiam estar sendo projetados naquele momento que Jesus está na casa de Simão? E quantas pessoas poderiam estar chorando? Quantas pessoas poderiam estar pensando, quando Jesus vai passar por onde? Eu preciso até ele. Onde é que será que ele vai sair daqui de Cafarnaum e ele vai para algum outro lugar? Vamos ver qual itinerário que Jesus vai, porque o nosso milagre está lá. Se a gente talvez chegar mais cedo, é igual alguém que está no hospital. Pensa aí, ir no hospital do SUS, hospital do olho que a gente conhece aqui. Vão acordar que horas? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã? Será que se a gente chegar lá 1 hora da manhã, a gente consegue pegar o primeiro banco? É mais ou menos esse cenário que alguém está pensando, Jesus vai passar por onde? Se eu ver onde é que ele está e me aproximar, talvez eu consiga alcançar um milagre. Mas Jesus está na casa de Simão. Simão não precisa se preocupar com isso. A sogra de Simão não precisa se preocupar com o itinerário de Jesus, porque Jesus está lá. Enquanto tem gente se preocupando como encontrar com Jesus, onde Jesus vai passar, o que fazer para resolver uma dor que ela não tem. Será que eu vou no psicólogo? Será que eu vou no psiquiatra? Será que eu vou para fazer alguma coisa de yoga? Vou viajar para alguma coisa? Nós temos Jesus na casa. Nós podemos olhar para ele e falar, Jesus, o Senhor está aqui. Tudo que eu preciso é com o Senhor mesmo. O Senhor chegou. É olhar para Jesus e falar, você é tudo que eu precisava. Você estando aqui, todas as dores passam. Você estando aqui, a minha angústia passa. Você estando aqui, eu sei aonde que eu posso te tocar. Você estando aqui, eu só preciso te apresentar um problema. Então, se Jesus está na casa, tudo o que nós precisamos é nos aproximar dele.
Estar na casa onde Cristo está é tudo que nós precisamos. A sogra de Pedro não pediu para ninguém. Pedro, tu anda com Jesus, vai lá, pega ele, traz ele aqui. A esposa de Pedro não precisou falar assim, olha só, se você não trouxer esse tal de Jesus que cura todo mundo, para curar minha sogra, ele vai ter um problema dentro de casa. Não precisou de uma ameaça. Se fosse eu, com certeza seria ameaçado. Com certeza. Minha mãe está passando mal. Vai lá pegar esse Jesus que cura alguém, porque se tu não trouxer ele, tu não entra dentro de casa. Dá um jeito. Todo mundo que é casado talvez escutaria isso. E nada aconteceu com Pedro para isso. Não houve um pedido, uma súplica, traz ele, nada. Porque está na casa, quando você está enfermo, mas estar onde Jesus vai passar, onde Jesus repousa, onde Jesus habita, é tudo que nós precisamos. Porque ainda que você não peça, ainda que você não grite por ele, só o fato de você ter a oportunidade de um dia ele olhar para você e falar assim, o teu choro acaba hoje, é tudo que nós precisamos. A sogra não precisou pedir, mas tinha gente que levava Jesus até a casa. O que isso significa, pastor? Talvez você vai enfrentar alguns momentos de dores na sua vida que você não vai precisar e nem vai ter força para pedir. Que você lutou tanto contra aquilo ali sozinho que você já não tem energia, que você não tem empenho, que você não tem força. E você só consegue estar na casa. Você não consegue ir até Jesus, mas você está na casa. Tem dias que nós não queremos estar na casa do Senhor. Normal. Tem épocas que a gente queria estar em tudo quanto é lugar, menos na casa do Senhor. Mas ainda assim, nesses períodos, o melhor ambiente para estar é na casa dele. Porque talvez você não vai ser aquele que está caminhando com Jesus, como era com Simão, com André, Tiago e João. Esses 4 estão caminhando com Jesus, caminhando, vendo os milagres com Jesus, indo na sinagoga com Jesus, mas a sogra de Pedro não. A esposa de Pedro não. Tem épocas que você não vai conseguir viver o teu propósito no máximo, mas se você estiver na casa, ele consegue ver as suas deficiências, olhar nos seus olhos e dizer, estava com febre até aqui. Eu me aproximei para segurar as suas mãos e fazer você andar. Estava angustiado até aqui, mas hoje eu te vi no culto para fazer você entender que a minha alegria vai alcançar o teu coração. Estava doendo até aqui, mas hoje eu pego pelas suas mãos e trago a resposta para você. Estava cansado até aqui, mas hoje eu estou pegando as suas mãos, te levantando, te revigorando e falando, esse momento de ficar acamado acabou. Estava com dor até esse momento, mas a graça do Senhor te alcança e diz, estar na casa comigo é melhor. O melhor lugar para a gente estar é na casa com Ele. Então, se algum dia você estiver cansado, lembre-se que estar na casa onde Jesus repousa é tudo que você precisa. Se algum dia as suas dores gritar dentro de você e a ponto de você falar assim, hoje eu não quero, hoje eu só quero ficar deitado porque eu não tenho força, lembre-se que estar na presença do Senhor é tudo que você precisa. Porque passar por esses momentos é normal, irmão. Carioca, então, fica com uma tendência a quase ficar gripado umas 4 vezes no ano. Se bobear, você ainda às vezes fica com febre. Carioca pega frio, vai e volta com calor. Acho que o nosso corpo fica assim, não sei o que a gente luta agora, né? Mas a gente vai lutando. E haja remédio. E se você não se cuidar, talvez uma febre chega. Uma gripe mais forte chega e você do nada é pego. Sabe o que isso nos lembra? Que a nossa luta espiritual é a mesma coisa. Tem dias que você está animado e tem dias que você não está animado. Tem dias que a presença do Senhor te toca de uma forma tão grande que você fala, hoje eu ouvi Senhor. E tem dias que você passa no culto e fala assim, hoje teve culto? Nem vi que ele estava aqui. Tem épocas que a gente está cheio da presença e tem épocas que nós estamos lutando, falando assim, eu preciso tomar algum remédio espiritual para ver se o meu corpo volta ao normal, para eu sentir a presença do Senhor. Essas oscilações são naturais para tudo. O que não pode ser natural é nós não estarmos onde Jesus está. Jesus estava na casa e isso foi tudo que a sogra de Pedro precisava. Olha para dentro de si e aquilo que você conhece, que são as suas deficiências, suas dores, os seus medos. Aquilo que você vem lutando até agora, estar onde Jesus repousa, é tudo que você precisa para curar isso. Porque algum dia, sem perceber, alguém vai orar por você, vai interceder por você dizendo, fulano está mal, Jesus, pega ele.
Senhor, eu sinto que o olhar dele, o olhar dela não está como antes. Senhor, toca nela de uma forma diferente. Alguém um dia vai estar tão próximo de Jesus, trazendo a presença de Jesus de uma forma tão grande, que só o fato dessa pessoa estar perto de Jesus vai ser suficiente para você ser transformado. Alguém vai estar tão cheio da presença dele, que um abraço que ele vai te dar vai revigorar o teu ser. Alguém vai estar tão cheio da presença do Senhor, que uma palavra de ânimo que essa pessoa trouxer, vai fazer você ter uma nova ótica para o seu futuro. Ou seja, estar na casa com Jesus é tudo o que você precisa. Nada longe de Jesus, tudo perto dele. Porque quem está longe está pensando numa forma de resolver os seus problemas. São 7h23. Tem gente que está olhando para o domingo, findando, falando assim, Jesus, mais uma semana chegando. Eu já não aguento mais, Jesus. Tem gente que está nesse momento já chorando, falando assim, meu Deus do céu, tudo de novo. Tem gente que está pensando em projetar coisas ruins para essa semana. Setembro amarelo, a gente já sabe sobre isso. Que está dentro de ansiolítico, remédio, tarja preta, e faz, não acontece. Gente enfurnada em drogas ilícitas para tentar acalentar algo que há dentro de si, que não resolve, droga após droga, e a pessoa não consegue trazer resposta para aquilo que há de ausência dentro dela. E sai, e bebe, e vira à noite, e toma energético, e faz o que faz, mas nada consegue aplacar a ausência que é dentro. Está em qualquer ambiente, vê várias coisas, mas nada consegue resolver. E você está na casa. Você tem a oportunidade de tocar nele. Enquanto tem gente tentando resolver pela força do braço, nós podemos só falar com ele. Eu estou com febre. E eu preciso que o Senhor venha até mim, porque essa dor aqui está me fazendo mal. Jesus, esse pensamento não sai do meu ser. Jesus, esse hábito aqui não vai embora. É como Paulo está olhando para Jesus. Jesus, eu já não sei o que eu faço. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço mais. O mal que eu não quero, esse sim eu faço. O que Paulo está dizendo? Você está na casa e esse é o problema, resolve. E Jesus está olhando para ele falando assim, calma, minha graça te basta. Eu vou te fortalecer. Eu estou contigo. Pode ser que você não tenha força por si, mas eu tenho força para te dar autoridade para que você mude essa situação. Estar na casa com Jesus é tudo que nós precisamos. Mas pastor, se eu não conseguir estar na casa? Porque tem gente que está na casa, mas não consegue tocar em Jesus. Tem gente que está na presença do Senhor, está no culto, tem uma palavra, mas ainda assim dentro dela o coração está dizendo, mas eu não sou digno dele. Antes de chegar no culto eu fiz algo errado. Antes de chegar nessa semana eu já estava fazendo algo errado, eu já estou pensando em fazer algo errado amanhã. Tem gente que está dentro dessa ótica, olhando para o cenário e falando assim, eu não sou digno da presença de Jesus. E é por isso que eu lembrei do centurião romano. Porque a sogra de Pedro tem a oportunidade de ter Jesus em sua casa, mas o centurião romano, quando ele se depara com uma situação de enfermidade ou com alguém que é próximo dele, um servo que ele muito amava, e chama Jesus, quando Jesus está indo em direção à casa, ele fala, não vem, porque eu não sou merecedor disso. Nem chega aqui, porque eu não sou digno disso. Eu não sou digno do Senhor na minha casa. Enquanto tem Simão olhando para Jesus e vendo Jesus curar a sua sogra, dentro da casa tem um centurião. Vendo Jesus caminhando e falando assim, não vem. O que isso significa? Esse centurião, como eu falei, ele amava Israel. Amava de uma maneira tão grande que ele constrói uma sinagoga para os israelitas adorarem a Yahvé. Ele não precisava fazer isso. Ele não era político para trazer bens para si por conta disso. Ele só amava Israel, ele amava o Deus de Israel. E por conta disso ele se doou para fazer com que o povo de Israel conseguisse adorar. E quando ele tem um problema, ele olha para Jesus e fala, eu já fiz muita coisa. Mas olhando aqui para mim, Senhor, eu fiz isso, mas tem tanta coisa errada dentro de mim. O que esse homem está olhando e falando para Jesus? Eu olho para mim e eu vejo tantas coisas erradas. Eu olho para mim e eu vejo tantos comportamentos errados. Eu olho para mim e vejo eu fazendo tantas coisas erradas. Então, Jesus, eu sei que você é poderoso, mas eu não mereço você na minha casa.
É alguém que se aproxima de Jesus, está no culto e tem acusações vindo para ela. Você está adorando, mas você fez isso ontem. Você está aí clamando o Senhor, mas você sabe que você não é crente de verdade. Você vai, pega essa Bíblia aí, mas tu sabe que vai chegar ali na rua, tu vai mandar alguém catar coquinho em algum lugar que não é catar coquinho, mas você entende o que é. Você sabe que quando sair aqui do culto, você vai tentar, às vezes, fazer algum comportamento errado, que você já está habituado. E há uma acusação interna dentro de você dizendo, você não merece, você não é digno, você vai errar amanhã, você vai voltar à prática de novo, você sabe que estar aí é só fingimento, porque você não precisa, porque você não consegue, você não tem força suficiente. É alguém que poderia estar na casa, às vezes está no mesmo ambiente, mas tem uma acusação interna. E para essas circunstâncias, nós precisamos de pessoas íntimas. Alguém que conhece as nossas fragilidades, conhece quem nós somos, conhece as nossas deficiências e consegue olhar para Jesus e dizer, vai lá. Essa pessoa precisa. Os anciãos de Israel se aproximam de Jesus e dizem, Jesus, vai lá, resolve lá o problema dele, porque ele merece isso. O que os anciãos estão olhando para Jesus e falando? Eu lembro que ele construiu a sinagoga para a gente adorar, então, por favor, visita ele. Eu lembro que nós só estamos aqui nessa sinagoga, que o Senhor já curou alguns, que o Senhor expulsou endemoniados, porque ele em algum momento construiu. E construção, irmãos, para a gente demora. Tem construção que vai demorar 5, 10, 15 anos. Naquela época, era coisa de muito mais tempo. A gente gasta, às vezes, 500 mil, 1 milhão para construir algo. Naquela época era muito mais. Era um empenho de colocar toda a sua fortuna, todo o seu conhecimento político, todos os seus relacionamentos para algo avançar. E o que os anciãos estavam dizendo? Eu sei que ele se doou para que isso acontecesse. Eu sei que ele teve que fazer alguns acordos para que isso acontecesse, porque ele é romano, ele não é Israel. Ele não é judeu. Então Jesus é só um servo que ele está pedindo para curar, vai até ele. Nos momentos que nós não temos condições, que a gente se acha indigno, é sempre importante ter alguém que não conhece as dores que há dentro de você, mas que sabe que você não está bem. Que pode não conhecer o que de fato te angustia, mas que você já falou, olha só, não estou bem. Porque o que seria da sogra de Pedro, o que seria do servo do centurião romano, se não fosse a informação que Pedro deu? Porque Pedro ele não falou da sogra para Jesus, mas alguém que conhecia do problema de Pedro falou da sogra de Jesus. Nós precisamos de alguém que seja íntimo o suficiente para apresentar as suas dores para Jesus. E nós perdemos a capacidade de olhar para o outro e falar assim, eu estou mal aqui. Porque a gente já aprendeu que dá para resolver sozinho. Já aprendemos que por termos passado por decepções no passado, exposto o nosso coração para alguém, e essa pessoa, em vez de cuidar do coração ferir, a gente aprendeu a fazer o quê? Guardar o nosso coração. Mas como seremos curados se não aprendermos a falar com quem está do nosso lado, para que quando Satanás nos atingir dizendo, você não merece, essa pessoa poder olhar para Jesus e falar assim, Jesus, eu lembro do histórico dele. É como Paulo que disse para Timóteo e disse, eu conheço a fé da sua mãe, da sua avó, e eu sei que a mesma fé que você tem não é fingida, porque eu lembro da fé que eles tiveram. É alguém que está dizendo, eu sei do teu histórico. Enquanto tem gente que vai pegar o nosso histórico para nos atingir, para nos ferir, para nos trazer problemas do passado, tem gente que te ama, que vai pegar o teu histórico e vai olhar para você e vai dizer, você não se resume a isso hoje, eu sei que você já chorou lá atrás, eu sei que você já serviu lá atrás, eu sei que você ama Jesus Cristo, então se aproxima dele, porque Jesus ele pode mudar a tua história, Jesus ele pode te curar, Jesus ele pode te renovar, enquanto pode ter gente pegando o teu histórico para te acusar, tem gente que te ama e vai falar assim, eu conheço o que você fez lá atrás. Íntimos, dor, cura e futuro. Para sermos curados, precisamos de gente que consiga saber quando nós não estamos bem. Para sermos curados, nós precisamos de gente para ouvir as nossas dores. A palavra do Senhor diz que para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para que Deus nos perdoe, para que, confessando aos nossos irmãos, sejamos curados. Porque a cura vem através dos relacionamentos.
O perdão só Deus pode dar. Mas perdão e cura são coisas totalmente distintas, irmãos. É você ter dado tapa na cara de alguém e você fala assim, Deus me perdoe. Nesse dia eu não tomei o Rivotril. E eu acabei atingindo alguém. Deus vai te perdoar? Claro que vai. Mas a pessoa que está com tapa no rosto não está te perdoando muito por isso. E todas as vezes que você olhar para essa pessoa, você vai lembrar do tapa e a pessoa vai lembrar da sua agressão. Então não tem cura para isso, apesar de ter o perdão. A cura acontece quando a gente olha para alguém que está próximo e fala assim, caraca, eu dei um tapa no rosto de fulano. E a pessoa fala assim, vai lá, cara. Vou lá contigo. E você olha para a pessoa e fala assim, pô, me perdoe. Nesse dia eu não tomei o meu Rivotril. Eu tenho até aqui a minha face, se você quiser. E nesse momento a pessoa, se ela for curada, ela pode dizer, tudo bem, eu entendo. A partir desse momento, todas as vezes que você olha para essa pessoa, você já não lembra do tapa. Você lembra da coragem de ter pedido perdão. Perdão e cura são coisas totalmente distintas. É por isso que nós precisamos ter contato com Cristo, mas estarmos em comunhão uns com os outros, falando, eu sou fraco aqui, eu errei aqui, eu preciso de cura aqui. Aqui nesse lugar eu não fui sincero contigo, aqui nesse ponto eu não estava afim, e nós encontrarmos cura no relacionamento. Então, se você retém para si as suas dores, os seus problemas, sinto muito. Você pode estar só jogando para debaixo do tapete, porque vai continuar doendo. Sinto muito, você vai só ignorar esse fato, mas você vai continuar sofrendo. Porque Jesus olha para a gente e fala, se você quer ser curado de verdade, você precisa verbalizar. Jesus estava na casa com Simão, André, Tiago e João. Só que enquanto não verbalizaram para Jesus, a sogra de Simão está enferma, está com febre, nada aconteceu. Então estar na casa com Jesus e não verbalizar as suas dores, sabe o que vai acontecer? Nada. Enquanto você não aprender a colocar para fora as suas deficiências, as suas fraquezas, nada muda. Vem para culto, sai de culto, está na presença do Senhor, adora o Senhor, mas aqui dentro tem dores. Sente Deus agindo, vai para encontro, volta de encontro, vai para retiro, viaja, mas aqui dentro tem dores. Você está na presença, chora, porque você escuta o Espírito Santo dizendo, deixa eu te curar, e aqui dentro você lembra, mas eu não falei disso que eu fiz, e aqui dentro tem dores. A cura só vai acontecer quando você verbaliza. Você vai onde você errou e você fala, eu errei aqui, me perdoa. A partir desse momento você encontra perdão dentro de si e não tem acusações para isso. A intimidade da dor vai fazer com que a gente coloque para fora para alguém que está perto. Sabe por que nós somos cristãos fragilizados? É porque nós deixamos de olhar para alguém e falar assim, eu errei aqui. E nós perdemos a sensibilidade de olhar para a dor do outro e ao invés de acusar, falar assim, mas eu te perdoo. Porque eu sempre falo isso, né? De vez em quando, eu lembro disso. Eu sou de uma época que na Santa Ceia os irmãos vinham na frente e falavam assim, a igreja, eu errei nisso, nisso, nisso. A igreja me perdoa. E a igreja perdoava. Eu nunca vi um dia que a igreja falou assim, não te perdoo, não bebe assim. Nós perdemos essa capacidade de olhar para o outro e falar assim, eu poderia estar lá também. Da mesma forma que nós aprendemos a fechar os nossos problemas e falar assim, não vou falar nada disso não. Vai que alguém vai falar que eu tenho vontade de bater em alguém. Vai que alguém fala que eu xinguei alguém ontem. O que vão pensar de mim? Que você é um ser humano que peca. Toma vergonha no rosto, não peque mais. Como tudo aconteceu na Bíblia. Nós perdemos a capacidade de reconhecer as fraquezas porque nós pensamos que o outro vai julgar as nossas fraquezas. E com isso nós nos tornamos enfermos. O problema da febre é quando o nosso corpo não trata das doenças internas. A febre cresce, 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 cresce. E o corpo está dizendo, eu já aumentei a temperatura, os leucócitos já estão com mais empenho para poder tratar, os anticorpos já estão dentro do ambiente para crescer, mas só porque você não fala, você não consegue ser curado.
Só porque você não verbaliza, você não consegue ser curado. É o Espírito Santo querendo tratar você, mas ele encontrando resistência. É o Espírito Santo querendo te moldar, mas encontrando resistência. Por quê? Porque você guarda para si aquilo que é um problema. É o Espírito Santo olhando para dentro de você, dizendo: eu quero te restaurar, eu quero te curar, eu quero te transformar, mas você retendo aquilo que você precisa fazer. Deixa o Espírito Santo tratar você, para que o tratamento seja de dentro para fora. Não é sobre o ambiente, irmãos. É sobre quem nós somos. Se nós formos tratados de dentro, o exterior acontece naturalmente. Se dentro de mim eu tenho a honestidade de apontar para o Espírito Santo as minhas fraquezas, de olhar para alguém e falar assim: não estou bem. E as pessoas ao meu redor saberem que eu não estou bem, automaticamente, do lado de fora eu vou ficar bem. Porque é eu entregando ao Espírito Santo o controle para ele me moldar. É quebrando o ego para que ele possa me tratar. É quebrando o orgulho para que ele possa restaurar. É quebrando as resistências internas, os traumas internos, para que ele possa tocar na ferida. O maior problema na psicanálise ou qualquer processo terapêutico é a pessoa estar pronta para olhar para a dor. Isso daí pode demorar, irmãos. Porque olhar para a dor é olhar para uma coisa que você tem medo. Quantas vezes nos aproximamos de Cristo com medo de olhar para as nossas deficiências? Sabe? De sermos quem nós somos. Talvez igual Pedro um dia, cortando a orelha de alguém. Talvez igual João um dia, querendo queimar uma cidade toda. Mas vivendo o processo como é, para que no fim a obra seja completa. Enquanto você continuar tentando maquiar quem você é, você não vai viver o que Cristo tem para você. Dor, cura e futuro. A dor traz para a gente uma necessidade de transformação. O problema é que se você tomar o remédio errado, você só oculta a dor, mas não resolve a ferida. É você estar com um problema e você tomar um remédio para a dor passar. Você não toma um remédio para curar a ferida. Ocultar os seus problemas, ocultar as suas fraquezas não resolve a sua dor. Se esconder de Jesus não resolve a sua dor. Estar na presença, mas sendo religioso, não resolve a sua dor. Levantar as tuas mãos e cantar uma música que você sabe não resolve a sua dor. Estar na casa do Senhor, onde milagres acontecem, pode não resolver as suas dores. Resolver a dor requer que você olhe para Jesus e diga: eu tenho febre nessa área aqui. Eu tenho problema nessa área aqui. É olhar para alguém e falar: você está bem? Não estou. Por quê? Porque na minha casa tem uma sogra com enfermidade. É você colocar para fora e dizer: eu preciso ser restaurado. Só nesse momento a cura chega. Porque enquanto você estiver na casa mais quietinho, nada acontece. Enquanto você está na casa mais ocultando, nada acontece. Jesus pode estar no ambiente, irmão. E como eu sou da antiga, vejo um homem de branco dentro da congregação. O homem de branco pode estar aqui, irmão. Que maravilha. Essa música tocava, o arrupeio chegava, ó, coisa boa. Mas o homem de branco pode passar aqui e você não tocar nele. O homem de branco pode ter te abraçado e você não ter percebido que o abraço do irmão era ele dizendo para você: eu te amo. É alguém olhar para você e falar assim: você está bem? E o Senhor está dizendo: eu quero saber, fala agora. Fala onde que dói. E você ocultar e falar assim: estou bem. Dentro disso eu falo assim: estou bem nada. É Jesus olhando para você e falando assim: eu queria tanto que você falasse para a cura chegar. Mas você escolheu mais uma vez ocultar a dor. Se você não deixar ele entrar, não muda. Tem coisas que só Jesus pode fazer. A enfermidade que ela tinha, nada estava dando jeito, porque já chegou num ponto que ela precisava estar deitada. Nem Simão, que andava com Jesus, resolveu a dor dela. Nada estava mudando, mas Jesus pode. Sabe, tem coisas que você já está lutando há muito tempo, e eu sei disso porque o Espírito Santo fala. Tem coisas que já é uma dor antiga, que você entra culto, sai de culto, entra na Bíblia, sai da Bíblia, busca revelação, busca a palavra, clama ao Senhor: Deus, eu envio alguém para falar comigo. E Deus, ele às vezes fala e não cura, porque você ainda não deixou ele entrar. É loucura a gente caminhar com Jesus e não deixar ele entrar.
Em um certo ponto, Jesus olha para alguém e fala assim: desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Quantas vezes Jesus já quis entrar dentro desse problema e você, com medo do processo, você fechou a porta? Quantas vezes Cristo já enviou gente para entrar com você nesse problema, mas porque você tem medo do processo, você fecha a porta? Quantas vezes você sabe que ele poderia entrar na casa e mudar tudo, mas você, como centurião romano, fala assim: eu não posso receber você aqui. Faz alguma coisa diferente aí, onde que você está, porque eu não quero entrar para resolver isso daqui, não. Se você der uma palavra aí, talvez alguém cantando, alguém colocando a mão sobre mim, resolve. E essa dor continua aí, porque é algo que ele precisa tocar. É algo que ele precisa fazer com que você sinta que é ele. Quimicamente, quando nós somos tocados, irmãos, o nosso corpo reage a isso. É diferente de você ouvir, é diferente de você ver e você ser tocado. Tem dores que Jesus só vai poder restaurar em você se ele tocar. Tem traumas que ele só vai poder curar dentro de você se você deixar ele te abraçar. Tem coisas que você vai precisar viver por etapas, como um cego que Jesus ele passou o lodo nos olhos e o cego diz: o que você vê? Eu vejo o homem como árvores. E aí ele entra no processo que ele está dizendo: eu ainda não alcancei aquilo que eu queria, eu não estou vendo plenamente. Muda algo. É Jesus tocando e olhando para você e falando assim: tá bom, não, ainda não, mas eu estou melhorando. E viver esse processo com Cristo requer coragem para dizer: eu sei que essa área aqui só você pode. Já viajei, já comprei, já gastei o meu cartão de crédito todo, mas nada resolveu essa dor. Eu preciso que você toque. A alegria é você ter a oportunidade de olhar para ele e falar: Jesus, toca. A alegria é você poder olhar para ele e dizer: Senhor, por favor, vem. Existem alguns hinos, né, que eu amo. Mas existe um hino especificamente que me marcou profundamente, porque eu cantava ele quase todo dia, na minha infância. Mas essa oportunidade de você encontrar algo e você olhar e falar assim: eu preciso que você mude. Eu preciso que você toque, e você reconhecer isso é o que faz com que a gente alcance a cura. Deixa Jesus entrar dentro do cenário e mudar. Pastor, mas como é que eu vou saber que eu estou curado? O que você está fazendo após ser tocado por Jesus? Quando nós enfrentamos uma enfermidade, é normal a gente pensar no posterior descansando. Se você quebra um braço, se você quebra um dedo, você recebe alta médica, mas você não sai pulando depois daquilo ali. Você sabe, mas vai que eu pulo e eu quebro de novo e vou voltar para esse processo. Você vai devagarzinho, 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 até que você recupera a confiança. Não é um processo rápido. Você não sai da alta dizendo: vou jogar uma partida de futebol agora. Não é assim. Ainda que você vá jogar, você não chuta do mesmo jeito. Você não corre do mesmo jeito, você não anda do mesmo jeito. Talvez você vai andar mancando ainda. Está mancando por quê? Eu esqueci, é porque já é o hábito. A cura, quando é por mãos humanas, ela é progressiva. Mas quando a cura vem por Jesus, ela muda o nosso hábito de maneira abrupta. Essa mulher, ela está enferma, acamada, Jesus toca nela, levanta, a febre passa, ela começa a servir. O que para a gente requer um processo, em Cristo é automático. Ela parou de servir porque estava acamada. Quando Jesus toca nela, ela cura, ela vai servir. É por gratidão? É. Mas ela está dizendo: eu encontrei um toque e eu sei que se eu voltar a ficar enfermo, o toque dele me restaura de novo. Eu estava acamado porque não tinha o toque dele, mas a partir do momento que ele pega pelas minhas mãos, eu sei que a febre passa assim. Então por que eu vou deixar de servir? A prova que nós fomos curados é como nós servimos. Nós estamos na presença dele, nós não podemos deixar de servir. E servir é diferente de fazer a obra. Porque servir é fazer a vontade. Fazer a obra, dá para fazer de qualquer forma, irmão. Obra, tem sempre muita obra. A igreja está sempre em obras. Sempre, sempre. Vai passar essa daqui, vai vir outra, para crescer, para avançar. Obra sempre terá. Mas a vontade do Senhor requer um outro tipo de olhar.
é você chegar e servi-lo